Elimine aquilo que não te a você. Como um carrapato, como um sanguessuga, bebendo o seu sangue, consumindo as suas energias na carreira, na vida profissional. Mas se ele parar bem, fazer de boa parte das pessoas é apenas parecer ser para os demais. Vejamos só que loucura, que desvio, que transviada dos dias atuais. A maior parte das pessoas é constituída por existencial, porque a vida, o sentimento de dormente. O ser humano somente se sente vivo quando o espírito atrofiar, por causa do excesso de mente que se apegou às coisas externas, que estrangulou o espírito, já não frutifica mais nada. Existe ali apenas tentação, as aparências, a vaidade. E todas essas dominar pelos vícios, pela vaidade, pela sensualidade, pela ganância, por esta ambição deturpante. E a mente brinca com o ser humano. A mente deturpa os sentimentos. A mente faz com que surjam fantasias, afastam as pessoas cada vez mais de si próprias. E de Abdrushim em sua obra, Na Luz da Verdade. Então é preciso uma pedra morta, que apenas ocupa um espaço, que gera um peso, que cansa, que desmotiva, que faz a vida falso. Tudo isso é apenas um joguete social daquele que não é. Quem é apegado se torna lento, imóvel, tanto do desapego nos dias atuais. O desapego é um conceito, apenas se ele conseguir ser, apenas se ele conseguir. Porque o espírito não é apegado, a mente é que é. Livros. Hoje a espiritualidade ela está abarrotada, que falam de coisas que não praticam. De pessoas são aqueles que mais vendem. E por quê? Porque a sociedade humana quer ouvir coisas agradáveis. Os espertalhões, eles compreendem. O que eu falo aqui em meus vídeos não vende, não atrai lá muito interesse. Porque o que eu falo, modéstia à parte, toca o ser humano lá nas profundezas. O que eu falo aqui não é uma enganação, não é uma mentira, não estou aqui enganando ninguém, não estou aqui cobrando nada de ninguém. Estou apenas falando o que vem de dentro de mim. Estou aqui cumprindo uma singela, modesta e humilde função como um cidadão da sociedade humana. É o que eu faço aqui. E o que eu falo não atrai lá muito interesse porque as pessoas estão na zona de conforto, buscando comodidades, prazeres fáceis, coisas transitórias. As pessoas querem ouvir mentiras, fazendo de conta que não são mentiras, desde que essas mentiras lhes permitam continuar dormindo, lhes permitam consumir os prazeres, lhes permitam consumir as bugigangas dos dias atuais. Esta é a verdade sobre a nossa sociedade e sobre o ser humano moderno. Alguém que sente que algo não vai bem, alguém que pressente que as coisas estão indo de mal a pior, mas que não acorda, mas que consome pílulas soníferas para ouvir palavras agradáveis para continuar embalando o seu sono e fazendo de conta que vai tudo bem. E isso não agrega nada, estão aí consumindo coisas que não acrescentam. Então, liberte-se do que não acrescenta, do que não agrega, do que não fala para o seu espírito, para o seu verdadeiro eu. Coloque de lado tudo o que não serve para o seu verdadeiro eu, deixando primeiramente o seu verdadeiro eu se manifestar, se fortalecer. Depois que o verdadeiro eu estiver fortalecido, se sabe o que fazer na hora certa, no lugar certo e da maneira correta. É simples assim. De dentro para fora o ser humano sente, ele pressente isso. E saberá o que fazer em cada momento se permitir o seu espírito
se manifestar. Mas para isso é preciso se desprender do que não acrescenta nada, do que não soma. As pessoas estão se subtraindo a si mesmas por causa de todas essas bugigangas. As pessoas estão se diminuindo a si mesmas, estão se enfraquecendo por causa de discursos embaladores, discursos que permitem manter as comodidades, a zona de conforto, sendo que isso está com os dias contados. Isso está com os dias contados. Basta olhar para o mundo, para a sociedade humana, para o caos, para o desequilíbrio econômico, político, geopolítico, as catástrofes naturais. É fato que estamos diante de uma transformação abaladora que a maior parte das pessoas não quer perceber, porque isso exige acordar, sair da zona de conforto, deixar de ser um preguiçoso espiritual. Mas as pessoas se prendem ao que não acrescenta nada, as pessoas consomem o que não acrescentam nada, as pessoas gastam energias com o que não acrescenta nada, as pessoas gastam dinheiro com o que não acrescenta nada, porque é possível manter assim este manto de sonolência, de preguiça e de comodidade. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas desprenda-se, liberte-se daquilo que não acrescenta nada, porque daí você será leve. Se as pessoas hoje estão pesadas é porque se prendem àquilo que não acrescenta nada, que não soma e que não agrega, que apenas confere peso, que apenas confere uma amarração, um engessamento e a perda do movimento. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!